Para a gente é um prazer imenso poder estar aqui hoje compartilhando essas experiências, né, e discutindo aí os detalhes do SNCM com relação à implementação, principalmente aqui o que a gente vai debater hoje é da integração vertical. Né? Talvez em algum momento ou outro a gente entre em algum assunto de outros temas, né, mas na verdade o foco aqui hoje, sim, a gente focar só neste. Hoje nós temos aqui, né, neste webinar, a Marilene, que ainda está no outro webinar, que quando ela voltar, quando ela chegar aqui, ela se apresenta. A Regina Ricardo, né, da Allergan, que vai falar para a gente aqui sobre os desafios também da integração vertical, né, do que acontece lá na Allergan. A Gracinda, que é da Abbott, que também vai se apresentar. E o Fernando da Novartis. Regina, quer começar se apresentando você? Pode ser. Olá, eu sou Regina Ricardo. Na realidade, agora eu não sou mais da Allergan, eu sou da AbbVie. Recentemente, a nossa empresa Allergan, né, a ligada à Allergan, foi adquirida pela AbbVie. A gente está passando agora por um processo de integração, né, mas agora a gente já é AbbVie, né, somos uma AbbVie. Eu trabalho na empresa já faz alguns anos, ano que vem eu completo 20 anos, estou aí nesse mundo de serialização, não totalmente, né, não full time, mas já faz algum tempo. Eu sou da área de TI, né, toda a minha vida foi dedicada à área de TI, então eu tenho um foco bastante grande, é claro, nessa área, né, então tem todo o apoio do pessoal de engenharia, de qualidade, de produção, né, sem eles a área de TI não é nada, né, gente, então é isso aí. Acho que é isso, em termos de experiência com rastreabilidade, acho que já faz aí, eu estava fazendo umas contas, Rodrigo, faz aí uns 8 anos, 9, falei, gente, mas é isso. Eu espero que a gente esteja nos últimos 5 anos da Obrigado, Regina. Obrigado, Regina. Gracinda, por favor, é um prazer ter você aqui com a gente também hoje. Obrigada, Rodrigo. Então, meu nome é Gracinda Fátima, eu trabalho na Abbott há 25 anos, completei este ano 25 anos. Não fui todo o tempo da área de TI, na verdade, em TI eu estou nos últimos 10 ou 12 anos. Eu pertenço à divisão farmacêutica da Abbott, né, porque a Abbott tem uma série de outras divisões, eu pertenço exclusivamente à divisão farmacêutica e tenho uma função de compliance de TI, então eu não cuido especificamente só de serialização, né, como a Regina mesmo falou, eu cuido todo o chão de fábrica, da planta do Rio de Janeiro, das plantas da América Latina como um todo. Eu assumi a posição de compliance de TI para a América Latina ano passado, em novembro, e a serialização é uma parte de compliance e faz parte do meu dia a dia. Eu sou totalmente responsável pela serialização do Brasil, embora não esteja também full time, mas eu sou responsável pelo Brasil e administro toda a parte de documentação, validação dos sistemas na América Latina. Então, uma pessoa aí assim, como experiência em rastreabilidade, na verdade, eu comecei de 2015 para cá, que eu comecei a pegar efetivamente na rastreabilidade, comecei a me envolver, já fiz o piloto da Abbott, envolvendo a Andriane como FreePL, a gente vai trabalhar com TraceLink, então o Rodrigo já trabalhou aí bastante comigo nessa etapa do piloto. Enfim, então essa é a minha experiência. Também estou me adequando como todo mundo, né? Obrigado, Gracinda. Obrigado. Fernando, por favor, se apresente. Opa, Léo. Bom, Fernando Canevari, né? Hoje estou na Novartis. Na verdade, para serialização, Novartis e Sandoz, né, são divisões separadas, mas o projeto de rastreabilidade ele está sendo tocado para as duas divisões, né? Tenho aí um pouco mais aí de 20 anos de experiência aí na indústria farmacêutica, boa parte dela aí voltada mais para fábrica, produção, manutenção, engenharia e depois, mais recentemente, projetos, né? Acho que estou pelo menos uma vantagem com relação às outras duas participantes aqui hoje, que a partir de fevereiro eu fiquei dedicado ao projeto de rastreabilidade, né? Então, os outros projetos eu consegui sair, e é o foco mesmo, porque a gente tem aí uma operação bem diversificada, bem complexa, né? E duas divisões, ou seja, tanto a parte da Novartis e compra da Sandoz, tudo no mesmo sistema. Então a gente aí tem bastante trabalho pela frente, né? Muita coisa já foi feita, mas
a gente também ficou parado de 2015 para cá. Então, chegou a fazer em 2015 alguma coisa, né, simplesmente serializou e parou, e a gente ficou parado esperando realmente a retomada aí, e esse ano a gente teve que retomar, e aí para poder acelerar e ter uma integração melhor, eu fiquei dedicado a esse projeto. Obrigado, Fernando. Obrigado. A Marilene está para entrar também. Quando ela entrar aí, a gente libera para ela se apresentar. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui. Esse evento, né, anualmente, já é o sexto CETEM que nós temos. E esse evento, particularmente, eu acho que ele cumpre um objetivo muito importante, que é disseminar, de fato, aí o conhecimento, mas de uma forma mais abrangente com relação à implementação da rastreabilidade, inclusive juntando aqui pessoas de diversos fóruns específicos, né? Então a gente vai ter aqui o pessoal da academia, o pessoal da Anvisa também, e é uma ótima oportunidade para nós. Para quem não me conhece, né, agora vou me apresentar, eu sou Rodrigo Klein, sou CEO da T2 Software, tenho trabalhado aí com serialização e rastreabilidade desde 2007, 2008 mais ou menos, e tenho tentado aí, de alguma forma contribuir para a implementação, né? Hoje a gente vai ter mais ou menos 1 hora aqui para debater, já vão entrando outros participantes aqui, né, o pessoal que tem da organização do evento também, mas enquanto isso a gente vai tocando o assunto aqui, principalmente para dar valor aí ao tempo de vocês, né? Pessoal, vou abordar aqui inicialmente uma parte muito importante da serialização, né, que é aí a questão principalmente de gestão de dados corporativos, né? Eu acho que nesse caso aí todos vocês têm uma experiência muito grande, principalmente por estarem em operações internacionais, e eu queria de repente ouvir de vocês um pouco agora, a gente pode começar até agora pela Regina. Regina, como é que vocês têm visto essa questão aí de armazenamento dos dados assim, a nível corporativo, né? Qual tem sido a estratégia da companhia em relação a fazer esse gerenciamento? Porque a gente sabe que muito aí em plantas internacionais, em operações internacionais, a gente tem uma gestão centralizada, né? No caso de vocês, qual tem sido a estratégia? A empresa desde o começo optou por essa gestão centralizada mesmo. Então a gente tem um único hub, né, que gerencia tanto a geração dos números de série como o armazenamento também, né? Então todas as empresas foram sendo conectadas nesse hub, né? E então assim, a princípio a gente não teve uma padronização de equipamento. Então, nível 2 e nível 3, cada um optou por um, embora a gente já tenha seguido depois um padrão, quando a gente foi fazer no Brasil, né? Mas a gente tem empresas que têm diferentes equipamentos, mas para o nível 4, a gente optou por uma solução única. E é interessante porque eu já venho de uma compra também em que a gente já usava uma solução, daí a gente, nesse meio do caminho aí, a gente migrou para uma outra solução de nível 4. Então, assim, isso é um pouco impactante, mas não, como a gente estava bem no começo, não foi tão impactante assim. E agora, com a Abvi, a gente já tem uma outra solução também, mas todas elas nesse mesmo sentido, de ter um único hub para todas as empresas. Não é dentro de casa, a solução que a gente tem hoje fica nas nuvens, né? Não fica no banco de dados, então isso também é bom, eu acho que dá uma certa segurança para a gente tem números de série o suficiente para se aguentar por um tempo, se tiver algum problema, né? Então, é isso, mas é uma única gestão para toda a companhia. E no caso específico dessa comunicação, então, você imagina que essa comunicação vertical, naturalmente, ela sai dessa solução centralizada e resolve todos os requisitos aí para vocês. Exatamente, só que ela é uma solução, de qualquer forma, só para o Brasil, né, a princípio, né? Então, ela tanto pode sair dessa solução, como eventualmente ter um terceiro, né, uma outra solução, que vá também agregar, de repente, se atender mais do que a gente tem, e você faz uma integração, isso é possível também. A gente está estudando possibilidades, na realidade. Gracinda, no caso da Abot, qual tem sido a estratégia aí? Quais são os principais pontos aí que você vê que estão relacionados à gestão dessa informação para a gente ter aí a capacidade de enviar essa informação para o Anvisa, ou seja, estabelecer de fato essa comunicação vertical? Então, exatamente como a Regina
A gente também tem uma única solução global. Claro que nos níveis 1, 2 e 3 a gente também tem uma diferença, né? Cada site está utilizando as ferramentas ou as soluções que estão disponíveis dentro daquele mercado do país. Embora a gente tenha alguns contratos globais com algumas empresas para poder focar especificamente em alguns países especificamente, né? Mas no caso de solução global mesmo, para fazer a gestão de todos os números de série, a rastreabilidade, tudo, a gente também só tem uma solução global. A solução atende todos os países, então faz a administração, ela se conecta com todos os nossos sistemas de chão de fábrica para serialização, e é essa solução que vai fazer a troca de informação e o envio de arquivos para a Anvisa. Então, é a mesma que está sendo utilizada para todas as outras agências reguladoras dos demais países. Obrigado, Gracinda. Fernando, com relação à Novartis, aí, qual tem sido a estratégia? Eu sei que talvez você tenha uma solução aí um pouco diferente, mas ainda segue no mesmo sentido de ter uma arquitetura centralizada, né? Isso, segue no mesmo sentido. A gente também tem uma arquitetura que atende todo o mundo, vamos falar assim, e aí faz todo o gerenciamento dos números de série e também das rastreabilidades. Claro, aí para cada mercado, para cada país, para cada local tem as suas particularidades, né? A gente sabe que o formato que a gente vai usar aqui é bem particular, até porque mesmo conta com toda a parte da agregação, né? Você tem os níveis de agregações, que isso difere um pouquinho dos outros países, e você tem que rastrear ponto a ponto, que também está um pouquinho diferente de alguns países, mas todo o gerenciamento, tanto dos números de série, banco de dados, isso tudo, ele está dentro de uma solução só, nível 4, mas a gente também está buscando outras alternativas, principalmente, a gente sabe que a comunicação horizontal, né, que a gente não fez ainda, a gente ainda vai ter que trabalhar, ela pode tomar um caminho um pouco diferente da comunicação vertical. Então a gente também tem que estar avaliando esses dois lados, vamos falar assim, né? A vertical é obrigatória, a gente tem que cumprir, e a horizontal, sim, tem algumas flexibilidades que aí onde a gente consegue trabalhar melhor aí. Mas por enquanto é uma solução única, centralizada, tanto para Novartis quanto para Sandoz, né? A gente sabe que são duas companhias diferentes, mas o controle acionário é um só, então a gente está dentro de um projeto só. Entendi. Obrigado, Fernando. Agora, pegando continuando, inclusive, nessa situação que a gente acabou falando, você tem uma situação particular que você tem CMOs, ou seja, você tem terceiros aí que fabricam tanto no mercado local quanto no mercado internacional, ou seja, você tanto recebe importado, né? Essa é uma situação que nós todos temos, de alguma forma, mas você tem as duas situações aí. Levando em consideração essa questão, por exemplo, do importado que você fabrica aqui, a gente até já andou discutindo isso, acho que o pessoal aqui também consegue colaborar. Qual tem sido, na sua opinião, o principal ponto que a gente tem aí que discutir em relação ao momento da integração vertical, ou seja, quando você faz a ativação desses cereais para a Anvisa, né? Eu acho que esse é um assunto que muita gente tem dúvida, até pela quantidade de perguntas que a gente tem recebido. Na sua opinião, qual deveria ser a estratégia, né? E se de fato a gente tem todo o entendimento ali na regulamentação para seguir em frente? A regulamentação, ainda quando a gente lê ela bem assim, ainda a gente acaba tendo dúvida. Até que a gente já conversou algumas vezes, né? Debatemos já aqui, acho que com a Gracinda também já conversei um pouco. Então, a ativação, ela ainda gera um pouco de dúvida, exatamente de quando fazer, porque não diz quando fazer, né? Ela só diz que você precisa fazer antes de você iniciar a movimentação. E aí você tem dois fluxos. Você tem um para importado e outro para nacionais, né? Então, o fluxo importado, legal. Você vai começar quando você realmente tem o primeiro CNPJ aqui, né? A parte ali de alfândega, aquilo tudo não precisa ser rastreado. A partir do momento que você está com o seu produto no seu primeiro CNPJ, aí você tem que determinar quando é que você vai ativar. Claro, existe aí algumas recomendações, né? Por exemplo, ativar só quando você tiver a liberação da qualidade para venda, seria ótimo, porque você já resolveu todos os problemas que pode ter acontecido, né? Então, você tem ali uma efetividade melhor na sua ativação. Pensando no produto nacional, muitas vezes a gente tem ali a fabricação e o produto sai da fábrica e vai para no nosso caso aqui a gente usa um 3PL, ou seja, a gente usa um armazém terceirizado, ele sai em quarentena. Então eu não tenho essa liberação para venda ainda. E essa liberação, dependendo do tipo de produto, demora algum tempo. Produto estéreo, por exemplo, vai demorar mais de 20 dias, né, para ter essa liberação. Então quando é que você vai fazer essa ativação? Você tem que fazer antes de sair da fábrica.
porque você está fazendo a movimentação. Ah, mas é filial, estou saindo da minha matriz e indo para a filial. Não, você precisa ativar para fazer essa movimentação. Então, a ativação para produtos locais, vamos falar assim, produção local, tem que ser feita no momento da fábrica. Se é um CMO, da mesma forma. Só que aí quem é que tem que fazer a ativação? O detentor do registro. No nosso caso, somos nós. Né? E eu ainda tenho que operar entre Sandoz e Novartis, por exemplo. Então, quem é que vai fazer a ativação? O detentor do registro. Ah, o produto está no CMO. Não importa, eu tenho que ativar dizendo que ele está lá no CMO. A partir daí eu começo a fazer a minha movimentação. Então, o primeiro ponto é ativação. Quando é que eu vou fazer? Aí você tem que estar analisando bem o seu fluxo para ter menos trabalho. Ah, vou ativar na saída da linha de embalagem. Se eu tenho um problema do transporte da linha da embalagem até a sua área de shipment, por exemplo, né? O que você vai fazer? Então, mas se eu deixar para ativar no shipment, talvez não tenha um tempo hábil para poder fazer essa ativação e realmente despachar a carga. Então, você tem que fazer bem essa análise. Mas, antes de trocar de CNPJ, antes de fazer uma movimentação física, você precisa estar ativando, né? E no centro de distribuição, para produto importado, é um pouquinho mais simples. A análise é mais, vamos falar assim, um pouco mais simples, porque você pode esperar ali até o seu momento para venda, né? Eu acho esse tema bem polêmico, porque eu sou muito a favor de que a gente poderia, sim, liberar no 3PL, entendeu? Porque assim, ainda é produto em nosso poder, a gente ainda não liberou para venda. E se acontecer algum roubo, né, algum desvio? É o lote meu, está em meu poder, eu sei tudo que está ali. Né? Qual a grande vantagem da gente fazer a ativação antes do momento do produto estar disponível para venda, para comercialização? Sinceramente, que eu não consigo ver a grande vantagem disso. Eu acho que isso vai ser um complicômetro, porque se ele está lá ainda em qualidade, eventualmente eu vou precisar tirar amostras. Isso acontece. Então, eu vou precisar chegar, aí vai ter que ter todo um recurso, todo um trabalho para você abrir caixa, fazer a desagregação, enviar para a Anvisa. Com qual objetivo? Qual o ganho disso? Eu, sinceramente, eu acho isso muito polêmico, mas, enfim, a regulamentação diz que quando você movimenta, você precisa, antes de movimentar, você precisaria ativar. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria considerar, sabe? Seu produto não está disponível ainda para venda. Então, para mim não faz sentido nenhum, mas, né, enfim. Concordo com você. Se o produto ainda não está liberado para venda, eu concordo com você. Fazer a ativação seria o ideal, né? Você tem todo o domínio, você sabe o que você está mandando. Exato. Então, você tem o controle dos números que estão ali, a quantidade, então você tem como fazer uma recuperação, né? Isso acontece. E de importação eu achei que foi fantástico, né? A gente não ter que mexer antes de chegar no nosso depósito, né? Não fazer ativação antes disso, porque seria realmente um grau de complicação muito grande, né? A complexidade aí ia ser infinita, né? Então eu achei muito bom com a importação a gente poder realmente fazer isso depois que está liberado pela qualidade. Eu acho que esse é o momento ideal para ativação de um serial number, na minha opinião. A Abbott vai seguir o mesmo caminho. A Abbott está seguindo o mesmo caminho. Os importados que forem direto para o operador logístico, a ativação a gente só vai fazer depois que houver a liberação por qualidade dentro do operador logístico, né? Porque você vai receber o produto, ele já vem com uma liberação de qualidade, mas na verdade no momento em que ele entra lá no operador, ele precisa entrar em qualidade novamente para sofrer as inspeções que são de praxe. E aí, a partir daí, da liberação dessa qualidade, é que a gente vai fazer, que é uma qualidade Abbott, né? Embora esteja no operador, tem uma qualidade Abbott lá dentro. São as pessoas que representam a Abbott, porque o operador para a Abbott, ele é uma filial. Então, ele representa a Abbott, ele tem um CNPJ Abbott. Então, tudo é como se tivesse, como não, né? Está dentro do poder da Abbott. Então, a gente vai fazer ativação lá. Agora, realmente, o produto que for fabricado na planta do Rio de Janeiro, como ele tem que ser movimentado para o operador, ele vai ter que realmente ser ativado no momento em que for liberado pela qualidade da planta, porque vai movimentar para o operador, mesmo sendo uma transferência entre plantas Abbott, a gente vai ter que fazer isso, e quando cair lá no operador, ele vai cair novamente em qualidade, mas aí ele já está ativado. Então, a hora que começar o faturamento desse produto efetivamente, a gente já vai poder fazer normalmente, né, seguindo o fluxo. É o caminho, não tem outra solução, né? A gente vai ter que seguir o que está desse jeito. Eu estou seguindo mais ou menos essa estratégia também, porque como a gente tem uma transferência, a gente acredita que se acontece alguma coisa nesse meio do caminho, a gente consegue
informar esse desvio e traria uma segurança maior para os clientes ou alguma outra área. No caso de retomada, né? Eu só tenho mais um comentário também, até porque fiscalmente existe um retorno simbólico, né, do material, porque na realidade se fatura da onde você saiu. Então, essa é até uma dúvida que o meu time tem, que eu não tenho resposta, que eu preciso procurar até. Nesse caso, da onde que eu falo que eu estou enviando quando eu fizer o shipping, né? Porque se você for seguir o caminho da nota fiscal, você tem o retorno simbólico, mas fisicamente ela não está voltando. Então, eu não preciso fazer esse reporte para a Anvisa. Essa é uma pergunta que não quer calar, mas que a gente ainda não consegue responder, para falar a verdade. Eu não sei se alguém já fez essa consulta. O entendimento de fato sempre foi em relação a ter uma troca de estabelecimento, né? Ou seja, sempre que a gente troca a custódia ali, mesmo que não seja fisicamente, trocou o estabelecimento. Então, nesse caso, né, baseado nas discussões que nós já tivemos lá no passado, inclusive na Anvisa, é como se a gente espelhasse os movimentos da nota fiscal, ou seja, mesmo com a troca simbólica, a gente teria essa... Teria que ativar, fazer o shipping, receber na outra planta e fazer o shipping de novo, sendo que isso tudo é simbólico. Vocês vejam que isso cada vez mais aumenta a complexidade sem aparentes ganhos, né? Até então, não sei, eu entendo assim, mas tudo bem. Pessoal, eu coloquei um tema aqui na nossa colinha, mas que ele está muito relacionado aqui à questão principalmente da análise de risco em processos do SNCM. Né? Vocês já tiveram algum tipo de iniciativa com relação a esse tipo de assunto? Eu sei que o Fernando, né, acho que o histórico dele profissional é baseado aí principalmente nessa parte de análise de risco. Não sei se você já avaliou alguma coisa nesse sentido, Fernando? Ou seja, qual é o tipo de validação ali do meu processo, ou seja, que eu tenho que fazer de modo a que eu consiga gerar dados ali robustos o suficiente para mandar para o SNCM, né? Porque, de fato, hoje, onde a gente tem só um problema que é uma divergência comercial, passa a ser agora, né, uma vez que a gente implante o SNCM, pode ser uma falta regulatória, né? Então, nesse caso, qual é a sua visão, Fernando, em relação à análise de risco desses processos, principalmente ali na parte logística? Eu costumo dizer, né? Quando funciona, que tá tudo bom, tudo bonitinho, tudo vai bem, né? Vai passando, o arquivo sobe, você transfere a mercadoria, recebe a mercadoria, avisa lá o arquivo, né? Tal, tá tudo ok. Agora, realmente, quando você começa a pensar no que pode acontecer aí, né, de errado e começar a fazer as suas análises, e aí você enxerga que realmente você tem bastante preocupações. A gente ainda está numa análise preliminar, ou seja, está no levantamento dos riscos, porque a gente também não tem um sistema desenvolvido ainda, então a gente está, mas isso é muito importante. Então a gente já começou a fazer o levantamento dos riscos, né, do que pode acontecer e o que a gente precisa já ir mitigando, né? Algumas coisas você vai mitigar através da implantação do sistema, né? Vai conseguir, por exemplo, ter o retorno da informação, porque a Anvisa, você só sobe a informação, você não tem. Então, como você vai ter um retorno da informação se aquilo está tudo ok, se não tem mais nenhum problema? Então, você vai ter que trabalhar muito ali nos seus pontos de verificação, né, internos, né, do acompanhamento do seu processo, né? Tanto no físico quanto no seu processo de troca de informação entre sistemas, né? A gente trabalha num ERP, e tem lá o seu sistema de rastreabilidade em paralelo. Então, você tem que ser bem criterioso aí em determinar exatamente quando é que você vai trocar essas informações e estar avaliando sempre. Agora, do ponto de vista físico também, se você tem acontece alguma coisa dentro do seu processo que você precisa retrabalhar, né? Já está lá no seu centro de distribuição, está em qualidade ainda, mas se você tem um retrabalho, você tem que voltar com tudo isso, né? Então, realmente, você tem que estar olhando, fazendo bastante, falar assim, perguntas dentro do seu sistema, tanto no operacional quanto no fluxo da informação, para ir levantando tudo aquilo que é dúvida, aquilo que é preocupação, e aí você vem trabalhando como é que você vai resolver isso aí. E não esperar acontecer, para depois você descobrir que você tem um problema que você não consegue ir nem para frente nem para trás com aquela carga, né? Então, acho que principalmente na comunicação horizontal. Acho que a comunicação horizontal, sim, ela tem que ser bem mais robusta e você tem que usar bem mais a comunicação horizontal para evitar algum problema na comunicação vertical. Mas imagina, acho que não sei quem falou aí agora há pouco, né? Tem que tirar uma amostra, tá, mas legal.
Quando você tira a amostra certa, quando você tira a amostra errada, você tem que fazer uma reamostragem, e aí você tem que finalizar isso daí antes de enviar para o seu laboratório, você vai fazer uma remessa, né? Você pode fazer uma remessa, né, de 1 a 2 unidades para o seu laboratório, apesar que é opcional isso daí, mas o que é melhor para você? O que está melhor dentro do seu controle? Você finaliza, a hora que você faz a amostragem, envia para o seu laboratório ou não? Você faz um evento de chip para o seu laboratório, faz um recebimento lá no seu laboratório, aí sim que você vai depois finalizar lá no seu laboratório. Então, essa parte toda você tem que realmente estar olhando e sendo bem criterioso, né? Essa é uma coisa que dá trabalho, mas lá na frente enxerga-se bastante, vamos falar assim, vantagens em ter feito isso daí. São todos os eventos que, na verdade, você vai ter com o material até que ele efetivamente seja faturado. Enquanto ele estiver no poder da empresa, qualquer tipo de evento pode acontecer. Você pode ter uma destruição, você pode ter um retorno, você pode ter um erro de impressão em que você descobre e tem que devolver, você tem os importados que chegam e realmente as amostras precisam ser retiradas, e às vezes elas continuam dentro, fisicamente, né, dentro do local, mas logicamente elas são transferidas para outro CNPJ, porque quem detém a amostra de retenção é quem tem o registro, né? Então, aí você precisa transferir para aquele CNPJ. Então, é a tal da transferência lógica que você precisa envolver a Anvisa para avisar que você está transferindo, mas que, na verdade, você não está transferindo efetivamente, fisicamente, aquela amostra, né? Então, esse mapeamento de risco eu ainda não comecei, não, tá? Na verdade, eu vou começar ainda. Mas é muita coisa assim que a gente tem que parar e pensar, porque hoje, no dia a dia, isso meio que está no sangue. As pessoas vão trabalhando e não sabem. E a partir do momento que a gente tem que realmente começar a reportar todos esses movimentos, tem muita coisa aí por trás que eu realmente ainda não tenho ideia de tudo. Mas, pelo que você está falando aí, Fernando, já vi que tem muito mais coisa. Tem coisa que a gente vai ter que olhar com bastante carinho. Acho importante mesmo. Mapeamento de processo, mapeamento de dados e daí sim a criticidade, né? Acho que tem bastante coisa que a gente nem imagina. E a gente sabe lá de fora que vem acontecendo alguns problemas, né? No geral, assim, de reporte de dados, coisa que vai errado, e daí você vai atrás, e como você faz uma análise, né, do teu fluxo para saber onde, qual a causa raiz, né? Então, se você tiver isso bem mapeado, vai ajudar nesse momento que, com certeza, um dia vai acontecer. Espero que não, mas é alguma coisa que, gente, são muitas variáveis, né? A gente vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Então, entra, acho que um assunto que a gente vai abordar que é a validação, né? É importante você ter uma validação bastante robusta, né? Desses sistemas todos, dessas integrações, desses envios, para que a gente evite ao máximo ter retrabalho, mas Sim. complicado, gente. Eu acredito que nesse mapeamento e nessa análise de risco a gente acaba identificando alguns processos que eles vão deixar de existir, né? Que não vão ser mais aderentes na parte de rastreabilidade, e a gente vai descobrir alguns novos que a gente vai ter que criar. A gente aqui fez um mapeamento, o Rodrigo até nos auxiliou, e tem alguns pontos que a gente está identificando que coincidem com alguns outros e que no dia a dia da rastreabilidade eles não podem continuar, e tem alguns pontos que vai ter que ter uma visão de negócio de como quero proceder, né? Então, assim, eu vou ativar em qualidade ou não vou ativar em qualidade quando eu estiver transferindo para o meu centro de distribuição, como que eu vou trabalhar nisso? Então, a gente tem várias momentos aí de decisão que vale esse mapeamento detalhado e essa análise de risco para uma melhor tomada de decisão, porque alguns pontos vai depender de cada empresa, de cada visão de negócio de cada empresa e qual o impacto dela. E algumas vão ser comuns para todas as empresas, né? Mari, deixa eu fazer uma pergunta para você, aproveitando que você está num projeto novo e tá de fato, né, aí diante desse desafio, né? Como é que você tem visto a questão da validação de sistemas para serialização? Ela tende a ser um pouco mais complexa ou muito mais complexa do que uma validação normal? Eu acho que o Brasil está amadurecendo na parte de validação de sistemas, né? Então a gente está, todos os órgãos estão muito mais criteriosos e a própria indústria farmacêutica ela está ficando mais criteriosa.
Então, a gente vai ser um primeiro sistema que vai até o nível 4 e 5. Então, você precisa de uma validação muito mais estruturada. Então, você precisa realmente de uma dedicação. A gente tem uma pessoa hoje dedicada, mas a gente tem todo um apoio da equipe de validação. Então, você precisa de toda a parte de documentação, análise de risco, e você realmente está com isso robusto e aderente, tanto para proteger a empresa, mas não só em vistas de, eu vou ter uma auditoria, mas em vista de segurança para a própria empresa, para que aquilo que você está implementando é o que realmente vai ser implementado e te garanta uma robustez do processo e que você consiga ter uma visibilidade, porque na validação você tem uma análise de risco, você tem um mapeamento, você verifica se aquilo realmente que você acreditava que você elencou para ser implementado ou para que funcione, realmente está sendo entregue e funcionando como deveria. Então, toda essa parte de validação ela é muito importante, não só em critérios de segurança para a empresa, em segurança no sentido para os órgãos reguladores, em segurança do processo, para que ele realmente esteja estruturado. E ele é um desafio muito grande, porque você tem, no nosso caso, a gente tem você tem a validação e qualificação de equipamentos, de software nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e provavelmente nível 5, por toda a área de operações, né? E no nosso caso, a gente tem linhas que estão sendo entregues em paralelo, então você tem uma equipe, a equipe está fazendo FAT, ao mesmo tempo, daqui a pouco está fazendo SAT e já está fazendo validação. Então, você tem um tempo muito curto para fazer todos os processos. Então, a gente está tentando otimizar o máximo possível, mas de uma forma bem robusta e estruturada para que a gente não tenha uma perda aí na qualidade do que a gente está entregando. Fernando, você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia complementar aquela parte da hora da análise de risco lá, que ela comentou sobre a parte do business, né? Que você olha sempre na ótica do processo de produção, no processo de logística, mas você tem que olhar a parte do negócio também, né? Então, isso é verdade, isso é muito importante mesmo. O negócio não pode parar, você tem que estar faturando, você tem que estar produzindo, então você tem que ter esses riscos aí, sabe? Alguns você pode assumir, né? Alguns riscos você pode assumir, outros não, outros você tem que tratar e resolver na fase de implantação mesmo, né? Então, era esse ponto que eu só queria reforçar aí, para sempre estar olhando o business e fazendo as análises de risco nas três óticas, né? Processo, depois de informação e de negócios. Business. Ô, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta relacionada a essa questão da validação, qualificação, análise de risco, mas junto agora com a parte do operador logístico. Você acha que a partir do SNCM, a gente vai ter que ter uma ênfase muito maior na validação desses sistemas que são externos ao ambiente industrial que a gente tem, ou seja, que estão de fato sob o seu controle, ou seja, ir um pouco mais adiante na cadeia, principalmente nesse tipo de serviço que geralmente ali você contrata? Isso com certeza, né? Hoje, quando você tem, por exemplo, uma coisa é a parte fiscal, ela é muito bem regulamentada, né? Isso já é uma coisa que também que já é feita e não tem muito problema. Agora, a troca de informação, você não vai poder simplesmente ficar trocando informação como você troca e-mail, né? Isso não vai, você vai ter que ter aí realmente um cuidado maior, né? Um plano também de não só da validação inicial, mas de verificações depois. Então, acho que você vai precisar cuidar muito bem dessa troca de informações, né? Ainda mais assim, no nosso caso, a gente tem vários CMOs, né? E aí também tem os distribuidores, né? Ou seja, que vai ter depois que sair da nossa distribuição, também tem a comunicação para frente, né? Isso também a gente vai ter que estar alinhando bem isso daí, porque eu tenho que ter uma garantia que a minha informação está chegando e está chegando da maneira adequada para o próximo elo, né? Senão a gente não vai ter. Então, acho que realmente a gente vai ter que cuidar muito da parte da comunicação, né? Implantar muito bem a implantação horizontal também, né? A vertical a gente tem que cuidar também certinho, mas vamos ter que realmente ter um plano muito robusto de manutenção aí dessas trocas de informações. Eu concordo que vai além da validação, né? A comunicação horizontal, né? Porque uma coisa é você validar e falar, isso aqui funciona, né? Mas depois disso vai ter que ter um monitoramento contínuo, né? Dessas movimentações. Eu sempre até já
Eu falo, gente, a gente vai precisar de um gerente de SNCM, né? SNCM. Vários auxiliares, tal. Ou então a gente vai ter que ter sistemas inteligentes que alertem, né? O que está acontecendo de errado e as divergências, que eu acho que é para isso que a gente deve caminhar, né? Em que a gente consiga ser alertado e não que a gente precise ir atrás das divergências e ter alguém lá o tempo inteiro procurando e olhando, será que deu certo? Foi, não foi? Isso é uma coisa, né, assim, incabível, eu acho, né? Imagina, empresas têm milhares, milhões de movimentações, como que você vai fazer isso, né? Mas eu acho que realmente é um gerenciamento contínuo aí depois dessas movimentações, né? O monitoramento disso, né? Exatamente, um monitoramento contínuo, né? Sem fim. Eu acredito até que nós vamos ter 2 gerações de sistemas conectados ao SNCM. A primeira delas é que vai fazer o que a gente precisa ser feito de acordo com a regulamentação. A segunda vai ser algum tipo, né, que tem a capacidade de automaticamente te apontar onde estão esses erros, né, e principalmente ter a capacidade de te dar ali no clique de um botão, pelo menos, como corrigi-los, né, porque a gente vai ter muita coisa. Nesse primeiro momento, a Anvisa não vai checar tudo, né, o Vidal, outro dia, no evento, deve repetir isso no seu término. Durante os primeiros anos aí, ou seja, durante um período, a gente não vai ter essas checagens. Mas na hora que a gente começar a ter essa checagem, de fato, acho que a gente começa a ter aí um cenário que pode ser muito desafiador do ponto de vista de integridade desses dados. Então, a gente acredita que ao longo desses anos, quer dizer, depois que a gente começar efetivamente a reportar a Anvisa, a gente pode ter alguma alteração em cima daquilo que ela já definiu? Ela passar, ou ela revisitar algumas das coisas que ela colocou na regulamentação por conta de alguns empecilhos ou problemas que possam surgir durante essas movimentações? Eu acredito que sim, viu, Gracinda? Eu acredito que do ponto de vista de evolução, assim como a gente tem nota fiscal hoje, ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? E sempre com o objetivo de permitir que o setor funcione, né? O que a gente sempre tem focado com relação a essas questões do SNCMC, da integração vertical, é que a quantidade de dados ela vai ser muito grande e, de fato, a gente sabe que na operação acontecem vários pequenos erros que agora vão aparecer. Sim. Esses pequenos erros aparecendo numa quantidade muito grande, eles podem se tornar economicamente inviáveis, né? Então, se a gente não tiver formas de utilizar a tecnologia, de fato, para trabalhar a nosso favor, até outro dia eu estava discutindo com a Regina numa outra mesa redonda que nós fizemos, sim, de repente, do sistema, né, em algum momento, desses sistemas de nível 4, eles teriam a capacidade de, num clique de um botão, por exemplo, se você mandou uma caixa errada para o distribuidor, uma vez que o distribuidor leu aquela caixa, ou seja, ele está de posse dela, ele gere lá uma mensagem com aquele conteúdo, o sistema já dê para você o que precisa ser cancelado e o que precisa ser gerado de volta, né, para que você não tenha que ficar no telefone, qual foi? O ABC, o que fica e-mail, isso não vai ficar, de fato, uma coisa aí muito complicada, principalmente do ponto de vista econômico, né, de operar isso. Eu acho que com a base de dados sendo criada, com uma base de dados estruturada, você vai criar novos pontos de análise, né? E com o tempo a Anvisa vai poder ter esses pontos de análise e provavelmente nessas análises retornem algumas mensagens que a gente vai ter que tratar sim no futuro e de repente novos requisitos. Isso eu acredito que é bem possível. Inclusive, até lembrando aqui do que a gente colocou até na nossa cola, né? Até mostrar pessoal, né, pessoal? A gente tem uma cola, viu, que a gente saiu aqui no script para não esquecer. Tem uma série de movimentações, né, de avarias, né, por exemplo, até que a Regina mencionou, ou seja, porque faço depois ou antes a ativação, né, que acontecem no operador logístico e que de fato vão acontecer na cadeia e que a gente precisa tratar de alguma forma e para permitir que essa comunicação aconteça e ela reflita a realidade, né? Porque, de fato, existem uma série de desafios relacionados ao processo, né, que a gente puxa de novo a parte de análise de risco, que trazem aí uma necessidade de robustez maior em tudo para gerar o dado corretamente para a Anvisa, né? Agora, com relação, eu tenho uma dúvida que aí eu gostaria de perguntar para vocês com relação à operação logística, né? Uma vez que eu tenho agora uma operação de inventário que ela passa a ser serializada, como é que vocês veem esse tipo de atividade no armazém? Né? E principalmente, né, como é que eu comunico isso para a Anvisa? Vocês já pensaram nisso? As distorções de inventário que você está querendo dizer? Aquilo que você retorna? Isso faz parte do mapeamento que a gente realmente tem que fazer, porque é algo que fica
num controle do operador logístico junto com a área de administração de materiais, né? Tá, encontrou, às vezes, encontra uma quantidade em estoque lógica que você não tem física, ou então encontra uma quantidade física no inventário que, né, fica às vezes essas coisas perdidas e que hoje em dia você só faz uma reintegração no SAP e depois você vai lá e trata aquela informação com ajuste de inventário. Mas e aí, depois para a Anvisa? Realmente, esses são pontos que eu também ainda tenho que avaliar como é que a gente vai fazer a administração disso. A gente também parou nesse exato momento aí, né? Com certeza. A gente sabe que isso existe, né? A gente sabe que isso existe, isso vai ser rotina, né? É difícil você não ter uma diferença lá unitária, né? E o que você vai fazer com essa diferença unitária? Você vai sair, abrir seu estoque procurando qual é a unidade que ficou? Como que você vai tratar isso daí, né? Vai simplesmente assumir? Não pode assumir, né? Você tem que ter aí um tratamento na ótica da qualidade também agora. Antigamente era vamos falar, atualmente é só a quantidade, né? Agora a gente vai ter que passar a ter uma avaliação na ótica da qualidade, né? O que aconteceu? Qual foi o processo que falhou? Como que a gente vai resolver isso aí? Como que eu vou reportar isso daí, né? Realmente, esse é um ponto que a gente mapeamos, sim, mas também a gente não começou ainda essa discussão. Regina? Não, eu cheguei lá não, Rô. Isso é complexo mesmo. Assim como é complexo várias outras coisas, né? Tipo retorno, devolução por qualquer motivo, reclamações, unidades que voltam por reclamação. Eu sempre fico pensando, a primeira coisa que eu faço quando eu compro um remédio é destruir o cartucho. A hora que eu tiver que reclamar, eu não vou ter o serial number para reclamar, sabe? Assim, já era. Então, como que você vai fazer, né? Eu tô falando isso como consumidor, não é isso que a gente faz? Sim. Né? Destruir o cartucho? Então, como que vai ser quando chegar lá unidades reclamadas, né? Sei lá. E tem um ponto interessante, que vocês falaram também da devolução, né? Hoje vocês têm um processo de devolução que às vezes você nem checa o conteúdo direito, né? Vocês já pensaram em algum tipo de solução para isso? Estamos mapeando. Nós mapeamos também e estamos analisando o que poderia. A gente até pensou em tentar automatizar alguma coisa, mas tudo isso depende da quantidade que vai ser devolvida, que vai acontecer a devolução. É uma caixa fechada que você vai só abrir um nível e identificar por nível, que seria muito mais rápido, mas pode ser que não, pode ser cartuchos individuais. Então, hoje a gente tem lá um processo, e dependendo da devolução, a gente faz um processo mais rápido e você não identifica item a item. E mudou, né? Agora a gente vai ter que identificar tudo que está no nosso estoque. Então, se tem algum desvio, a gente tem que saber exatamente o que não está lá, né? Fisicamente que deveria estar, e a gente vai ter que identificar isso. E o que vai devolver, o que está sendo devolvido, o que está sendo devolvido. E esse eu acho que é o grande desafio. Aí que está os 85% do trabalho do CD, do Centro de Distribuição da Logística, né? A gente criou esses novos processos. Devolução por avaria no cartucho. Mas o ponto é que você vai ter que finalizar aquele serial number, porque você criou ele, você ativou, você movimentou ele, né? Ele te devolveu. Então você vai ter que avaliar bem o processo, quando é que você vai finalizar, como é que você vai finalizar isso daí, né? Então, não é simplesmente ir lá, ler um a um e dar baixa, né? Porque na realidade você vai ler e vai falar que trouxe para o seu ambiente. Daí você vai mandar para incinerar. Incineração. Não vai ser incinerar esse produto. Então, vai ser no momento que você vai enviar para a incineradora. Porque você, ainda quando tiver no seu CNPJ, está no seu CNPJ. Você ainda não destruiu. Você pode ir lá colocar uma informação que está no seu CNPJ. Você ainda não destruiu o medicamento. Você vai retrabalhar ele. Então, você vai ter outros níveis aí que você vai ter que definir. Porque você não pode dizer que você destruiu o medicamento se está no seu poder e você vai transferir para outro CNPJ para destruir esse produto. Então, você não está entrando com ele falando, estou destruindo. Não, você está entrando com ele, foi uma devolução, você vai analisar essa devolução ou vai mandar para um terceiro para destruir. Eu acredito que a baixa dele, o ativo dele dizendo que vai ser destruído, vai ser quando você mandar para esse outro CNPJ, porque enquanto está com você,
ele teoricamente está ativo, ou tem que ter outras classificações futuras. Ou finalizar quando você tiver a destruição efetivamente concluída, né? Olha, foi destruído. Aí você finaliza. Porque se eu transportar e roubarem, furtarem nesse meio do caminho, né? Então, assim, se eu falei para ele que não existe mais, e se acontecer no meio do caminho, no momento da destruição. Então, tem todo esse processo aí que a gente vai ter que identificar a melhor ação. Pessoal, no sentido aí de que a gente fale agora um pouco dos ganhos que potencialmente a gente pode ter, vocês identificam que o fato de todas essas tecnologias que estão vindo, né, de fato, com a rastreabilidade, trazem hoje para a indústria algum tipo de ganhos marginais em outros processos, seja de qualidade ou qualquer outro processo? Vocês têm identificado isso? Ou seja, o que vem aí junto da rastreabilidade? Eu acho que a gente precisa realmente isso, enxergar onde que tem ganho. Primeiro, ainda é muito novo ainda, né? E a gente já fez alguma coisa no passado, parou, depois retoma esse processo de novo, de uma maneira um pouco diferente, né? Mesmo sendo bem melhor, ou seja, estruturado. Só que você tem aí um prazo muito curto para você implantar, né? Então aquilo que você falou, vamos primeiro implantar aquilo que a gente tem que fazer de primeira onda aí com a Anvisa, mas aí a gente vai ter que realmente começar a pensar nos benefícios, porque senão realmente não dá para ficar só aumentando o tempo na separação, aumentando o tempo no picking, lá na fábrica, aumentando a função de ter que imprimir, de ter que controlar, né? Então, qual é o benefício? Se eu tenho ali um número de série único, onde isso pode me ajudar? Vai ficar mais fácil de rastrear dentro dos processos internos? Sim, vai, mas como é que eu vou usar? Após ali vamos falar, o meu picking de distribuição, pode melhorar assim o meu fator de erro? Claro que sim, porque agora eu tenho que ler um por um ali no meu checkout, né, para fazer a minha remessa, a minha movimentação lá para o meu cliente. Então, isso tende a ser melhor, tende a ter menos erro dentro porque passa a ser mais controlado, você tende a ter menos erro desse tipo de falhas, né? Agora, acho que só isso acho que é pouco. A gente tem que buscar mais, enxergar outros benefícios aí conforme for implantando o projeto e aprendendo também, né, com as comunicações aí, principalmente a comunicação horizontal. Acho que tem que buscar aí muito benefício para compensar outras perdas. Existem alguns benefícios que não são tão tangíveis diretamente, mas eu acho que a gente vai ganhar com a farmacovigilância, a gente vai ter dados mais estruturados, né, para você saber exatamente onde recolher o seu produto, ou que problema que teve, ou você vai ter uma coleta mais robusta, né, você tem alguns pontos aí de responsabilidade social que todas as empresas, o mundo está trabalhando aí com a responsabilidade social, investigações de qualidade, mas a gente ainda tem realmente alguns pontos que não estão tão claros no retorno disso, mas a gente vai poder estar com, vamos dizer assim, mais próximo aos clientes, né? Mas que a gente fale assim, tem um retorno equivalente ao investimento pelo investimento ser tão curto prazo assim, não é tão claro esse retorno ao investimento, mas você tem aí a responsabilidade social, o cliente está mais próximo, você tem uma assertividade maior no seu processo, mais detalhado, você vai ter os dados em um sistema que talvez nem sempre você já tenha implementado um sistema que te fale como é todo o processo na sua cadeia interna de embalagem. Isso eu acredito que agrega bastante nos processos de controle internos. Eu acho que a gente tem que realmente encontrar uma forma de fazer com que o final desse projeto traga ganhos, porque inicialmente todo negócio vê isso como uma perda financeira, porque o desempenho da linha, a eficiência da linha diminui pelo fato de que você tem um processo a mais, você tem mais verificações para fazer, você tem mais perdas de processo, mais paradas, porque você tem que, né, isso só olhando para a serialização. E aí, as pessoas hoje do negócio não conseguem ver ganhos
na serialização, elas reclamam, elas falam, porque você investe, e tudo aquilo que é regulatório não tem retorno financeiro, né? A gente só está cumprindo regra, cumprindo lei. Então, realmente, eu acho que o grande desafio da gente é poder provar, através desses mapeamentos que a gente vai fazer, todos aqueles fluxos e retornos e ganhos financeiros ou ganhos de tempo que ninguém consegue ver, porque é tudo um tumulto do dia a dia, né? De decisões e de problemas que você tem que resolver toda hora, todo momento, sem parar para pensar. E que agora a gente vai ter mais possibilidade de mostrar, olha, aqui, tá vendo? Você não tinha percebido isso, você vai ter esse ganho aqui, como você mesmo falou, mas vai ter todo esse controle, de repente, para o cliente que hoje não tem e que a gente não consegue perceber. Então, para a gente que está trabalhando à frente disso, é um grande desafio, mas a gente precisa fazer isso. Eu acredito assim que eu apostaria algumas moedas, uns bitcoins, na cadeia horizontal e nessa comunicação. Acho que talvez lapidar esses dados futuramente a gente venha ter um ganho. E se a gente for pensar qual o principal motivo a gente está fazendo a serialização? Rastreabilidade. Será que a gente vai realmente evitar pirataria e toda essa história? Acho que talvez, né, essa seja realmente é difícil, quem está ali no negócio, então para a gente explicar é bem difícil. Eu já vi muita gente falar, pô, o paciente vai poder pegar, escanear o número de série, vai ver a bula também. Pô, mas isso a gente já consegue de várias formas, isso a gente conseguiria sem o número de série, né, fazer isso, né? Então, assim, eu realmente ainda tenho um pouco de dificuldade de ver esse ganho, mas acho que a gente vai ter sim. Eu acho que com a lapidação desses dados aí na cadeia horizontal, a gente vai chegar lá. Fernando, tem alguma palavra sobre isso? Será que a gente vai ter ganho ou não? Não, eu estou exatamente nisso aí. Na verdade, a gente precisa buscar o ganho. A gente vai ter mais informação, né? Hoje, se você tem o domínio da informação, você tem aí como fazer as análises, mas vamos ter que buscar um ganho aí. A gente faz assim, o primeiro que encontrar, reparte, hein? Com certeza. Comunica aí na cadeia horizontal, vertical, tal. É importante. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui. Queria encerrar o evento aqui pedindo para cada um de vocês, eu acho começando pelo Fernando aqui, se você pudesse deixar uma recomendação, Fernando, para quem está começando o projeto de serialização hoje, porque na verdade vocês fazem parte aí de algumas iniciativas que já começaram há algum tempo, né, estão um pouco mais estruturadas, mas tem muitas empresas que estão começando agora. Se você pudesse dar uma recomendação, qual seria? Eu ainda vou no mapeamento dos riscos, né? Pensar agora nos riscos, né? E estudar os riscos e tratar os riscos agora na fase de planejamento, está no papel ainda, né? E depois ter aí um plano de risco mesmo, bem firme, para você poder ir na implantação do projeto e ir mitigando os riscos aí. Diria isso aí, sofrer menos lá no futuro. Regina, qual seria a sua recomendação? Eu acredito realmente na questão do mapeamento de processo, mas hoje, se eu tivesse que começar hoje com a experiência que eu tenho, eu iria para as linhas. Se eu já sei qual linha tem que ser serializada, eu apostaria minhas fichas nisso, sabe? Assim, o que a gente vai precisar de equipamento? Porque hoje a gente vê uma demora muito grande com questão de entrega de equipamento, validação de cada uma dessas linhas. A gente está fazendo um upgrade de versão de software nessas linhas, coisa simples. A gente está levando 2 semanas só para fazer isso. É só atualização de Windows 7 para o Windows 10. Mudança de versão, mas é pouquíssima, sem agregar nada. Então, assim, eu focaria, eu colocaria minhas fichas em você ter capacidade de serializar. Obrigado, Regina. Mari, qual seria a sua recomendação? Tá no mudo, Mari, tá no mudo. Eu acredito que eu faço um combinado. Eu acho que é muito importante, sim, a parte de equipamentos. Ele está demorando um bom tempo para ser entregue, disponível. E tem uma série de empresas fazendo aquisição. Então, os fornecedores estão com volume grande para entregar. Então, a gente vê que vai ser bem complicado isso. Já está sendo. Teve o Covid aí que está atrapalhando, então prazos que eram de 6 meses estão superiores a 8 meses.
Isso complica muito. Eu acredito que se fizer um primeiro check-in aí do que a gente precisa de equipamento produtivo e já tocar a parte de equipamentos e enquanto os equipamentos estão sendo produzidos e trabalhando no mapeamento, no desenho do projeto, do processos e melhorando aí o processo, você ganha tempo aí. Eu acho que é muito importante que, dado o momento, né, dado o momento, os prazos existentes, se a pessoa ainda não fez a aquisição, agora em setembro, e os equipamentos estão demorando cerca de 8 meses para receber, então a gente está dizendo que a pessoa vai receber lá para julho. Se ela tem muitas linhas, você tem que fazer FAT, SAT, validação, instalação, configuração. Você tem que fazer uma série de coisas que elas não são rápidas, porque é um sistema validado. Não é uma caixinha que você coloca lá e está pronto. Então, você tem uma série de processos que você tem que fazer e isso leva um certo tempo. Então, se realmente eu concordo com a Regina, trabalha nos equipamentos, faz um survey rápido, e logo depois vai para o mapeamento, porque sem mapeamento também você não consegue seguir. Então, ele é importantíssimo, porque se você não tem o mapeamento dos seus processos, você não sabe quais são os processos que você tem que continuar, modificar, melhorar, não ter mais ele no seu dia a dia, criar novos processos. Então, o mapeamento é muito importante, mas nesse momento, devido aos prazos, eu iria para o equipamento e em paralelo o mapeamento. Obrigado, Mari. Gracinda, a dica de encerramento é sua. Nossa, mesmo coisa, concordo plenamente com todo mundo. Embora que o final tenha falado dos riscos e algo que a gente realmente não começou, ele está um pouco mais à frente, pode falar um pouco mais de experiência, mas a parte de equipamentos é muito séria. Quem ainda não comprou, quem ainda não iniciou, não tem ideia do tamanho do trabalho que incluir o equipamento na linha, qualificar a linha por parte da engenharia, depois qualificar equipamento, depois fazer a qualificação do software, a validação, a documentação, é muita coisa. Então, para quem não começou, eu digo, corra, porque você já está bastante atrasado. O tempo de entrega dos equipamentos é longo, as empresas estão deixando para final, então os fornecedores não vão conseguir atender todos os clientes de uma vez, então a coisa vai ficar bastante complicada. Tem que realmente começar por aí para terminar isso e, obviamente, ter esse mapeamento de processo finalizado para poder saber lá na frente o que precisa modificar, precisa colocar de novo. Eu até tenho também uma outra coisa também, a gente às vezes também, o pessoal acaba esquecendo também que a gente tem uma limitação de mão de obra, né? Nossa, seja, mesmo que fabriquem o aço, né, que comprem PLCs, montem todo o equipamento, como é que vocês fazem para alocar uma equipe para fazer tudo isso de uma vez? O fornecedor também para fazer várias instalações, vai ter uma escassez realmente de mão de obra. Se o fornecedor não dividir o técnico que está com você com outros. Exatamente. Então, vai ter mesmo, Rodrigo, vai ter um gargalo muito grande, porque não é qualquer pessoa, não, viu? A gente sente que é complexo o assunto. Você vai lá na linha, o cara tem que falar. Qualquer coisa, fala assim, é o problema na tua rede, lá, o firmware que tá bloqueando. Pô, e a solução do cara que tá bloqueando. Então, assim, precisa ter gente com experiência em TI, em engenharia, então realmente é complicado. Qualidade. Sim. É complicado, é complexo, realmente. E a gente tem tanta gente desempregada, né, no país, né, e a gente vê falta de mão de obra, né, qualificada, né, infelizmente. Ainda tem uma questão, né, não sei se alguém vai abordar aqui, eu tive que sair da palestra anterior lá um pouco mais cedo, mas se você não tem ainda a divulgação final, né, do guia, da resolução, e aí tem muita gente que está ali segurando a grana, assim, né? Nós trabalhamos em multinacional, a gente sabe que tem todo um processo para você aprovar lá o investimento. Em empresa nacional, o cara está com a mão no bolso ali olhando, onde é que eu vou investir melhor o dinheiro que ele está ali Então, realmente, enquanto não sair a regulamentação, mas a hora que sair a regulamentação, essa corrida vai ser grande mesmo. Sim, com certeza. Esse é o ponto. Eu concordo. Pessoal, é isso. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, né? Queria agradecer imensamente. Sei que o tempo de vocês é muito escasso, principalmente que está todo mundo trabalhando nesse tipo de projeto aqui. O pessoal está dando bom feedback aqui, principalmente no WhatsApp para mim. A gente fica olhando o WhatsApp, fica olhando o evento, né?
Não pode, hein, Rodrigo? Não Coisa pode. feia, plataforma. Inclusive porque o pessoal está falando que o meu áudio está baixo, aí eu estava ajudando todo mundo a entrar, né? Então a gente ficou monitorando. E eu, assim, agradeço imensamente, né? Tenho certeza que de alguma forma isso colaborou muito para quem está começando ou está num projeto, né? Porque vocês realmente têm a prática do dia a dia, né? Eu costumo dizer que geralmente nos eventos que a gente faz, aqui a gente convida, é quem está no campo de batalha, né? Ou seja, realmente um conhecimento prático que a gente consegue aplicar e sabe como utilizar, né? Ou seja, realmente gente que sabe como utilizar. Então, mais uma vez aí, deixo o agradecimento, eu estou em nome da equipe do CETEB. Agradeço também ao CETEB, né, pela oportunidade de ter convidado a gente para ajudar a mediar. Eu tenho certeza que esse evento aqui vai ajudar realmente todo mundo a fazer a implementação aí. Não digo mais rápido, né, mas pelo menos melhor. Que bom. Obrigada a você pelo convite. Obrigada. Obrigado, um abraço. Pelo convite. Pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.